Quando muita gente pensa em vender, imagina uma coisa simples. Eu tenho um produto, o cliente tem o dinheiro, então o meu trabalho é simplesmente convencer ele a comprar. Só que aí que começa o problema. Porque se você entra numa conversa pensando assim, você já entra errado. Você começa a falar cedo demais, explica recurso demais, defende preço demais e tenta mostrar que o teu produto é bom, antes mesmo de entender se aquilo faz sentido para a pessoa. E sabe o que o cliente sente? Desconfiança. Ele sente que você não está tentando ajudar ele. Ele sente que, na verdade, tu tá só tentando ganhar dinheiro e sugar a energia dele. Mas então entra a pergunta: então o que é vender? Vender, na verdade, não é só fazer alguém comprar. Vender é ajudar alguém a tomar a melhor decisão. Parece parecido, mas não é. Porque existe uma diferença muito clara entre empurrar produto e conduzir o cliente. Empurrar é quando você tenta acelerar o cliente usando pressão. Por exemplo, olha como meu produto é bom, tem essa função aqui, ou está com uma condição especial, ou se fechar hoje eu consigo melhorar. Conduzir é falar, por exemplo, antes de eu te mostrar qualquer coisa, deixa eu tentar te entender. O que hoje está te fazendo perder tempo, dinheiro ou oportunidade? Percebe a diferença? No primeiro caso, você começa pelo produto. No segundo, você começa pelo problema. E aí vai uma regra que você pode guardar. Produto sem problema parece gasto, e produto ligado a um problema claro vira solução. Então, para deixar isso mais prático, vamos usar um mapa simples. Toda venda boa passa por 5 movimentos. O primeiro seria entender a dor do cliente. O segundo seria aprofundar nessa dor. O terceiro, mostrar o custo dele continuar igual. O quarto seria traduzir o produto em resultado e solução para esse problema. E o quinto seria guiar o próximo passo e fechar a venda. E agora eu vou te mostrar cada parte com exemplos. Primeira etapa: entender a dor do cliente. Nessa etapa, normalmente quando o vendedor é ruim, ele já chega e apresenta o produto, sem nem olhar qual que é a dor do cliente. O vendedor médio já faz algumas perguntas, mas o bom vendedor, ele investiga a dor desse cliente. Só que investigar não é fazer um interrogatório chato, não é chegar perguntando qual que é o seu orçamento, quanto você pretende comprar, quem que decide, você quer fechar hoje? Isso parece mais uma blitz do que uma conversa. Então é muito interessante que você quebre esse gelo com esse cliente inicialmente e torne essa investigação uma conversa. Investigar bem é entender o cenário antes de oferecer um caminho. E durante esse processo você precisa descobrir algumas informações, como se você estivesse conversando com esse cliente, mas, na verdade, você quer descobrir o que essa pessoa quer resolver, o que está atrapalhando ela hoje, o que ela já tentou fazer e o que acontece se ela não resolver. Você tem que lembrar que você é um solucionador de problemas. Você não está simplesmente tentando vender um produto, você está tentando vender uma solução que esse cliente precisa comprar com você. E essas 4 perguntas que eu mencionei anteriormente parecem simples, só que elas mudam a conversa. Porque agora você não está tentando empurrar uma solução, você está tentando entender se existe um problema real e qual que é esse problema. Segunda etapa, se aprofundar na dor do cliente. Nessa etapa, é muito comum acreditar na primeira resposta do cliente. O cliente diz: meu problema é que eu vendo pouco. Só que isso é muito raso. Vender pouco é sintoma, não necessariamente a causa. É igual uma febre. A febre mostra que tem algo errado, mas você ainda não sabe o que é. Em vendas, é a mesma coisa. O cliente pode vender pouco porque não tem leads, ou porque tem leads ruins, ou porque demora para responder, ou porque ele não faz follow-up, ou porque ele aborda mal, ou porque fala com quem não decide, ou porque o preço está desalinhado, ou porque o processo comercial é uma bagunça. São diversas possibilidades. Então o vendedor de verdade, ele não para na primeira resposta do cliente. Então, trazendo para um exemplo fictício, o cliente diz: estamos com dificuldade para vender. E você pergunta: quando você fala em dificuldade para vender, onde mais trava? Seria em gerar oportunidade, responder contatos ou fechar a venda? Ele responde: eu acho que é no retorno. Muita gente chama, mas depois esfria. E aí você pergunta: e por que esses contatos esfriam? Demora para responder, falta de organização ou o cliente perde o interesse? E aí ele responde: na verdade, a gente se perde na organização. Agora você achou algo muito mais concreto. O problema não é apenas vender pouco, o problema é perder a oportunidade por falta de organização. Agora a conversa mudou. Terceira etapa seria o custo de continuar. Aí você se depara com seu maior concorrente,
que é a frase "depois eu vejo" ou "vou pensar". O cliente sabe que tem um problema, mas ele se acostumou com esse problema. Ele já aprendeu a conviver com a bagunça, já normalizou fazer tudo no improviso. Então você só apresenta o produto, ele pensa, legal, mas e agora não? E por quê? Porque ele não sentiu o custo que vai ter ao continuar com esse problema. E é aí que antes de você apresentar o seu produto, você tem que fazer algumas perguntas sobre o impacto que esse problema tem no cliente. Hoje, mais ou menos quantas oportunidades vocês deixam de retomar por semana? Se esse problema continuar por mais 3 meses, o que isso pode impactar? O quanto isso pode te impactar? Olha como essas perguntas são diferentes de pressionar. Você não está dizendo compre agora, essa é a minha solução. Você está dizendo para o cliente que talvez, se ele continuar dessa forma, não seja uma boa decisão. Quarta etapa: traduzir o produto em resultado e solução. Agora vem outro erro clássico. O vendedor descobre o problema, começa a despejar a característica do produto dele. Meu produto tem dashboard, meu produto tem automação, tem relatório, integração, tem suporte, tem funil, tem inteligência artificial. Só que o cliente não compra a funcionalidade desse produto, ele compra a mudança. Ele compra sair de uma situação ruim para uma situação melhor. E ele compra experiência também. Então, em vez de você só falar o que o produto tem, você precisa traduzir o que aquilo muda para esse cliente. Então, por exemplo, você vai usar uma frase: pelo que você me explicou, hoje vocês têm tal problema e isso causa tal impacto. O ideal seria ter essa solução aqui para você conseguir mudar e ter esse resultado. Agora você já chegou na quinta etapa, onde você já entendeu a dor desse cliente, você já se aprofundou na dor desse cliente, você já fez ele entender que continuar dessa forma não é uma boa decisão e você já apresentou como que o seu produto vai ajudar ele a sair dessa situação. E agora você chegou na quinta etapa, que é guiar o próximo passo. Nessa etapa, tem outro cuidado que você tem que ter. Tem vendedor que escuta tudo isso e pensa: então eu não posso pressionar o cliente, vou deixar o cliente decidir sozinho. O que também está errado. Vender não é pressionar, mas também não é abandonar o cliente no meio do caminho. O cliente não pode se sentir empurrado, mas ele também não quer ficar perdido. Por isso, depois de entender, aprofundar e mostrar valor, você precisa guiar o passo até o fechamento. E para você conduzir esse cliente da melhor forma, a gente pode separar isso em 3 partes. A primeira etapa seria fazer um resumo. A segunda etapa, mostrar o caminho. E a terceira etapa, permissão. Então, só para ver se eu entendi. Hoje, vocês têm lead chegando, mas perdem controle dos retornos. Isso faz com que algumas oportunidades esfriem. O meu produto traz a solução que você precisa. Faz sentido a gente fechar uma parceria, portanto? Isso é venda, não é pressão, não é manipulação e não tem discurso bonito, tem clareza. Se o cliente recuar, cabe ao vendedor entender o real motivo da objeção e contorná-la para continuar com a negociação. Então, o que é vender de verdade? Vender de verdade é conduzir uma pessoa que tem um problema para uma decisão clara que vai resolver esse problema. É ajudar o cliente a entender melhor a própria situação, é fazer perguntas que revelam o que está travando ele, é mostrar o custo que ele vai ter se ele continuar sem aquela solução, e é traduzir o produto em resultado. É guiar o próximo passo sem empurrar, sem implorar e sem parecer desesperado. Você tem que lembrar que você está tentando ajudar e que o cliente que tem um problema e que esse cliente precisa da sua solução. Vender é construir uma ponte entre o problema que ele tem e o resultado que ele quer ter. Esse foi apenas o primeiro vídeo do canal sobre o que é vender de verdade e fundamentos básicos de venda. E se você quer acompanhar conteúdos mais aprofundados e continuar nessa etapa de se tornar um bom vendedor, curta esse vídeo e se inscreva.